Oi, gente, eu sou a Sully e esse é o canal Mães em Dose Dupla. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é o meu relato de parto. A Heloísa está aqui do meu ladinho, tá? Então, se vocês ouvirem chorinho, barulhinhos, é ela. O meu parto foi um parto normal. E foi pelo SUS, então eu acredito que vai trazer algumas informações, algumas curiosidades aí pra vocês que estão procurando sobre o assunto. Bom, eu vou contar com bastante detalhes, então esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco longo, mas eu quero contar tudinho pra vocês, tá? Dia 27 de maio de 2020, eu entrei em trabalho de parto. Eu acordei 8 horas da manhã, com duas contrações mais fortes do que eu estava acostumando a ter, porque eu já havia sentido contrações de treinamento, né? Mas nesse dia eu acordei com duas contrações assim, uma em seguida da outra, um pouco mais fortes. E nesse dia eu lembro que eu ia fazer uma ultrassom pra ver a Heloísa, como é que ela tava e tudo mais. E aí eu acordei com aquelas contrações, achei meio estranho. Eu levantei, fui no banheiro e quando eu fui no banheiro saiu meu tampão. Saiu com um pouco de sangue, assim, sabe? E aí eu pensei assim, meu Deus, será que eu tô em trabalho de parto? Será que eu vou entrar em trabalho de parto? Porque a gente sabe que o tampão, quando sai, pode demorar até uma semana pra nascer o bebê, né? Então não significa que você está entrando em trabalho de parto. Mas eu já tava sentindo que eu realmente estava entrando, porque aquelas contrações estavam um pouco mais fortes do que comumente eu sentia, sabe? E aí eu acordei o meu esposo e falei assim, amor, o tampão saiu, né? Saiu com um pouco de sangue. E aí a gente decidiu ir para o hospital, porque para saber se realmente eu estava entrando em trabalho de parto, em que ponto estava, né? Se eu estava tendo já a dilatação. E aí fomos para o hospital. Chegamos lá, gente, a médica me examinou e eu estava com 4 de dilatação. E somente com 6 que eles internam você, né? Então, pelo menos no SUS é assim, não sei como é no particular. E aí eles me mandaram para casa e falaram assim, olha, você vai andar, caminhar. Você pode ir para casa ou você pode andar ao redor do hospital, enfim, você que decide. E você vai caminhar por 2 horas. Depois dessas 2 horas você volta aqui a gente te examinar novamente. E aí a gente vê se evoluiu a dilatação ou não. Aí eu fui andar, gente, andei aquelas 2 horas, andei ao redor do hospital e assim, as contrações estavam bem ritmadinhas, de 5 em 5 minutos, mais ou menos. E aí eu voltei lá, depois de 2 horas, e aí, gente, tinha evoluído muito pouco. Eu tava com 4,5 de dilatação, não tinha nem chegado a 5 ainda. E aí eu fiquei muito decepcionada, né, porque eu queria ser internada, gente. Eu achava que se eu fosse internada, apesar de que eu sabia que o melhor lugar a se estar é em casa, né, porque você tá no conforto ali da tua casa e tal. Mas eu queria ser internada porque eu achava que depois que eu fosse internada as coisas iam acontecer mais rápido, não sei por que eu pensava isso. E aí, eu não tava nem com 5 de dilatação ainda e eu já tava com bastante dor, assim, era suportável, né, mas tava bem dolorido já. E aí eu voltei pra casa e eu consegui ficar em casa assim umas 2 horas só. Tomei um banho, fiquei na bola de pilates, né, fazendo exercícios e tal. Mas, gente, não melhorava, pelo contrário, né? Conforme a dilatação vai evoluindo, você vai sentindo mais dor, né? A cada dilatação que vai aumentando. Então, eu fiquei umas 2 horas em casa e aí eu voltei pro hospital. Falei assim, ai, não é possível que não tenha dilatado mais. Cheguei lá, a gente tava com 5 de dilatação. Ai, meu Deus. Eles não quiseram me internar e eu fiquei, meu Deus do céu, será que eu não vou ganhar esse neném hoje? E aí eu decidi ir pra casa da minha mãe. Minha mãe falou assim, vem pra cá, a gente vai cuidar de você, eu vou ficar com você, né? O meu esposo tava comigo a todo tempo. Gente, se a iluminação der uma baixada, uma aumentada, é porque eu tô com a luz natural aqui, tá bom? Do dia. Então vai dar uma oscilada, tá? E aí eu fui pra casa da minha mãe. Minha mãe cuidou de mim lá, fazia massagem. Cada contração que vinha, ela vinha, fazia massagem, fez escalda-pés em mim. Cuidou bastante de mim, meu esposo, todo momento comigo.
E a cada momento, gente, a dor ia aumentando, 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 e tava bem ritmadinho. Só que assim, foi estranho porque às vezes as contrações vinham assim de 3 em 3 minutos, aí mudava pra 5 minutos, aí vinha de 4 minutos, sabe? Não sei por que isso acontecia, mas enfim. Aí até que chegou uma hora assim que eu não tava aguentando assim de dor e eu queria ir pro hospital, né? Eu falei, ah, vamos pro hospital, eu acho que agora, pelo menos em 6, chegou, né? E aí chegamos lá, eu cheguei na minha mãe, era 8 horas mais ou menos da noite, e saímos de lá, era quase meia-noite, chegamos no hospital mais ou menos nesse horário, quase meia-noite. E aí eles me internaram, gente. A médica me examinou, viu que tinha evoluído pra 6. Coloquei a Heloísa agora pra assistir desenho, pra eu continuar gravando o vídeo. Então, gente, e aí eu fui internada, né? E como que é no SUS, né? Pelo menos no hospital onde eu fui internada. Existe, assim, uma sala bem grande. Lá tem um banheiro, tem várias coisas, assim, pra gestante, né? Bola de pilates... tem um banheiro todo equipado, assim, né? Eu não consegui prestar atenção em todos os detalhes que tinham lá, mas eram salinhas, assim, separadas, salinhas bem pequenas, e eram separadas por cortinas, sabe? Tinha, assim, um material, não sei que material era aquele, que separava, assim, as paredes, digamos assim, e pra fechar era cortina. Então, os médicos e enfermeiros vinham, abriam a cortina, te viam, te examinavam, fechavam. Então era assim lá, tá? Então tinham várias mulheres ali tendo seus bebês, então você escutava assim o grito de todo mundo, inclusive os meus. E era assim lá, depois que você tem o bebê e tal, você tem o bebê ali, tá? Naquelas salinhas. Aí depois, gente, você vai pro quarto, né? Lá você fica geralmente com mais 2 mães, ou uma mãe e mais o acompanhante, né, delas. Então não fica um quarto lotado, pelo menos nesse hospital não, tá? Não ficou lotado, tá? Eu achei que ficavam bastante mulheres assim no mesmo quarto, né? Mas não. Então, voltando ao relato, quando eu cheguei lá, eu cheguei de cadeira de roda, gente. Eu tô rindo de nervoso, tá? Porque assim, gente, eu sou muito forte, assim, pra tudo na minha vida. Eu sou muito forte, eu aguento muito as coisas. Mas eu sou bem sensível ao mesmo tempo, principalmente pra dor, sabe? Então, com 6 de dilatação, assim, eu já tava com muita dor. É claro que depois foi piorando, mas com 6 eu já tava sofrendo bastante. Então, aí eu cheguei de cadeira de roda, mas depois eu levantei e tal. E aí, cheguei na salinha. Não podia mexer em celular lá, então o Jefferson mexia de vez em quando, assim, escondido, pra tá podendo, né, dar notícias de mim pros meus familiares, amigos e tal. E, enfim, gente, chegou a 7 de dilatação, tá? E isso demorou, tá? Por que demorou tantas horas? Porque a minha dilatação foi bem lenta, né? Então, se você não tem dilatação, você não consegue ganhar o neném, né? Obviamente. Então, a minha dilatação, ela foi bem lenta, assim, aconteceu bem lenta. Então, eu sei que eu tenho um pouco de culpa nisso, porque as médicas falavam, olha, caminhe, né, faça exercícios na bola de pilates, enfim. Isso ajuda, assim, a dilatação a acontecer mais rapidamente. Mas, gente, eu não aguentava, a dor era muito forte. E a melhor posição pra mim era deitada ou sentada. E quando eu levantava, assim, eu não aguentava de dor, sabe? Então, fazer o quê, né? Eu não consegui ficar caminhando e me movimentando. E aí, eu lembro que quando chegou em 7 de dilatação, assim, gente, eu já tava sofrendo bastante. E eu comecei a gritar. E engraçado, porque eu sempre falava assim, ai, quando eu for ter meu bebê, eu não vou ser dessas mulheres escandalosas que ficam gritando, que ficam fazendo escândalo no hospital. Iludida, né, gente? Porque eu era a que mais gritava naquele hospital. Eu gritava, eu chorava, eu clamava a Deus. E aí, a médica vinha, me examinava, e ela falava assim, ai, tá com 7,5, quase 8. E aquele quase 8 nunca chegava, aquele 8, sabe? A gente chegou no hospital, era meia-noite, eu pensei, lá por umas 3, 4 horas da manhã no máximo, eu tô ganhando esse neném. E nada, né? Quando chegou em mais ou menos 8 de dilatação, como eu tava vendo que tava assim muito lento, né? Isso já era altas horas da madrugada.
devia ser já de manhã, não lembro ao certo. Eu chamei a médica e falei assim, doutora, se a senhora estourar minha bolsa, porque a minha bolsa não tinha se rompido ainda. Falei, se a senhora estourar a minha bolsa, será que eu vou ter mais contrações e com isso vai ajudar na dilatação? Ela falou, sim, teu corpo vai entender que o neném precisa nascer porque a bolsa estourou. Então, isso vai ajudar sim na contração, nas contrações e automaticamente, né, com a dilatação. E aí eu falei, tá bom, então pode estourar. Ela estourou, não doeu nada, gente, nada. Eu acho que não adiantou, porque as contrações continuaram a mesma coisa e a dilatação, assim, não teve grande diferença, mas tudo bem, ela estourou a bolsa. E aí ela falou assim, olha, você não quer que eu coloque, eu não lembro, gente, o medicamento, eu vou deixar passando aqui pra vocês o nome, tá? Que é como se fosse induzir o parto, né, pra acelerar ali, pra você ter mais contrações e com isso aumentar a dilatação, né? E eu falei assim, olha, tá bom. Eu, na hora, assim, eu aceitei, né? Porém, gente, eu fiquei com muito medo. E outra coisa, eu queria muito que fosse tudo muito natural, apesar de que a médica já tinha estourado a minha bolsa, né? Então já teve uma intervenção ali, mas mesmo assim eu queria que seguisse o mais naturalmente possível. E aí eu falei pra ela, aceitei de início, mas eu fui tomar um banho, meu esposo me ajudou a tomar um banho e tal. E aí a hora que eu voltei, eu falei assim, não quero mais medicamento, já estava pronto lá no soro e tal. Mas eu falei, não quero mais o medicamento. Não vou mais, não quero, eu aguentei até aqui, eu já tava com 8,5 mais ou menos de dilatação. Falei, se eu aguentei até aqui firme, eu vou aguentar até o fim. Ok, a médica concordou, né? Porque a gestante, né, a mãe, ela tem todo o direito de dizer como que ela quer que seja conduzido o parto, a não ser que seja algo assim que vai comprometer a saúde do bebê ou da mãe, né? Mas você tem direito de querer ou não que rompam tua bolsa, ou que coloquem medicamento na tua veia. Você tem o direito de escolher em que posição você quer ganhar o seu bebê, tá? Isso é direito seu, ok? E aí, eu fui, tomei banho, né, voltei, neguei de receber o medicamento na veia. E aí continuei ali com as dores, né, gente? Tava bem difícil. Quando chegou em 9 de dilatação, aí o negócio pegou, gente. Porque até então, eu tava sentindo bastante dor, eu já tava gritando, mas quando chega em 9, 10, meu Deus. Eu não tô querendo assustar você não, tá? Que tá gravidinha aí, que vai ter parto normal ou que pretende ter parto normal um dia. Mas realmente, assim, é uma dor terrível. Eu pensava assim, meu Deus do céu, será que não vai nascer essa criança? Será que não vai chegar a 10? Eu quero que chegue a 10 pra essa criança nascer logo de uma vez. E aí, chegou a 10. Olha quem apareceu de novo. Cansou do desenho. E aí, quando a médica falou assim, chegou em 10, você quer deitar na maca pra ter o bebê? Como é que você quer? Ai, me deu um alívio. Eu falei, agora esse neném nasce. E aí, eu deitei na cama. Falei assim, eu quero ter na maca, né? Na cama. E aí, deitei, gente. Deitei. Mas assim, a posição não tava favorecendo. Eu acabei esquecendo de falar que a Heloísa acabou nascendo em uma banquetinha como essa aí, porque favorecia bastante o parto. Comecei a fazer muita força em nada do neném nascer. E assim, as minhas contrações, gente, estavam espaçadas demais. Porque no período expulsivo, você tem que ter, assim, uma contração atrás da outra para você conseguir fazer a força para o neném nascer. Se você não tiver contração, você não consegue fazer a força, né? Então, assim, as minhas contrações estavam muito espaçadas, assim. Às vezes vinha de 3 minutos, às vezes vinha de 5 em 5 minutos, sabe? E aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu já tava um tempo já fazendo força. E o engraçado, assim, que eu só conseguia fazer 2 forças a cada contração. E quem teve parto normal sabe que o correto, né, o mais indicado é você conseguir fazer pelo menos 3 forças a cada contração. E eu só conseguia fazer 2, gente, porque na terceira eu perdi minhas forças. E assim, eu tava sem comer há muitas horas, né? E tava assim muito fraca já, de tanta dor, de tanta força que eu já tava fazendo. Tava bem difícil mesmo nesse momento. E
Eu sei que tinha muitas pessoas orando pela minha vida, sabe? Porque tava todo mundo sabendo já que eu tava em trabalho de parto há bastante tempo. E nada do neném nascer, né? Nada dessa coisinha aqui nascer. e, e assim, gente, eu tava sem força já. E aí, o que eu pensei? Eu vou pedir pra que coloquem o medicamento na minha veia pra que eu tenha mais contrações mais em seguida e que eu possa conseguir fazer mais força e consiga fazer com que esse neném nasça, né? E aí eu pedi, falei assim, olha, se vocês colocarem medicamento na minha veia agora, será que vai me ajudar? A médica falou assim, sim, eu acho que vai te ajudar, eu acho que é uma boa. E aí eu optei por colocarem esse medicamento na minha veia. Só que assim, gente, foi nos últimos minutos, assim, sabe, do trabalho de expulsão, porque eu fiquei 1 hora e pouco em trabalho de expulsão. Foi bem cansativo, bem intenso. E aí colocaram o medicamento na minha veia e realmente as contrações começaram a vir uma em seguida da outra. E só que eu tava muito fraca, gente, muito fraca, assim. Eu tava muito fraca e aí eu lembro que eu parei tudo. Assim, entre uma contração e outra, e eu falei assim pra Deus: Jesus, me ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Porque assim, as médicas sempre vinham, né, escutavam os batimentos cardíacos do bebê. E aí, de repente, elas vieram escutar o coração da Heloísa e não conseguiram. Olha o sono, gente. E não conseguiram ouvir o batimento cardíaco dela. Por quê? Porque eu tava com tanta dor e gritando e, enfim, ali no desespero, né? Com tanta dor que eu não tava concentrando na minha respiração. Então não tava mandando oxigênio pra Heloísa. E aí a médica falou assim, olhando nos meus olhos e falou assim: olha, você tem que respirar, se acalmar, respirar, concentrar na tua respiração, porque senão a tua filha não vai ter oxigênio. E aí, nesse momento, eu falei, tá bom. E aí eu comecei a respirar e elas colocaram de novo o aparelhinho e conseguiram escutar os batimentos da Heloísa, assim. Nossa, foi um alívio, gente, a hora que elas escutaram. Então, depois que eu fiz a oração, né, pedindo que Deus me ajudasse, que o Senhor me ajudasse naquele momento, porque senão eu não ia conseguir. Eu sentia que eu tava perdendo minhas forças, sabe? Eu lembro que eu pensava assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Essa criança não vai nascer, porque eu não sentia que ela tava nascendo, sabe? Era muito doido, assim. E aí, depois que eu fiz aquela oração, gente, assim, eu não sei se Deus mandou um anjo, eu não sei, só sei que veio uma força tão grande dentro de mim que eu pensei assim, agora esse neném nasce. E aí, Deus me deu uma força tão grande que eu, como eu disse pra vocês, eu tava conseguindo fazer somente 2 forças por contração. E naquele momento eu consegui fazer 3 forças, assim, sabe? E aí eu fiz aquelas 3 forças e falei, vai nascer, agora vai nascer. Só que assim, gente, quando tá nascendo, saindo o neném, você sente uma ardência terrível, assim, porque claro, né, tá se abrindo tudo ali, o neném precisa passar, então vai arder mesmo. E aí começou a arder e eu, ai meu Deus, eu não sabia o que era pior, se era a contração ou se era a ardência, sabe? Mas ali eu senti que ela ia sair, sabe? E aí me deu um ânimo maior ainda para que eu fizesse mais força e tal. Eu fiz, assim, 3 forças. A primeira eu senti que ela tava quase saindo, a segunda mais ainda, e a terceira ela saiu, nasceu, gente. Ai, meu Deus, que emoção. Ela nasceu com um hematoma aqui na cabeça, que é normal, né? A maioria dos bebês que nascem de parto normal nascem com esse hematoma, que a cabeça fica mais pontudinha, né? Porque na hora de sair ali acaba comprimindo um pouco a cabeça, né? Mas ela nasceu, ai gente, ela nasceu bem comprida, nasceu com 49, quase 50 centímetros e nasceu com quase 3 quilos também, nasceu bem magrinha, né? E aí colocaram ela no meu colo, assim, e... Nossa, gente, aquela sensação, eu nunca vou esquecer. A sensação do meu cordão umbilical, eu senti o meu cordão umbilical, assim, nela, né? Então, nossa, eu nunca vou esquecer disso, assim. E aí ela nasceu engasgandinho, sabe? Com líquido. E é normal, né, isso acontecer. Mas eu me desesperei na hora, gente. Eu falei, ai meu Deus, minha filha não tá respirando. E aí meu esposo me acalmando, né, calma, calma, tá tudo bem. E os médicos, não, é normal, isso acontece, calma, a gente já vai
socorrer ela e tal. E aí levaram ela pra lá, eu já ouvi o chorinho dela e aí me acalmei, o meu esposo foi, chorou bastante lá vendo ela. E, ai gente, foi muito gostoso. Naquele momento assim, eu só sabia agradecer a Deus e eu falava: Deus, obrigada, 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 obrigada pela minha filha. Obrigada por eu estar bem, né, na medida do possível. Eu só sabia chorar, só sabia agradecer a Deus, sabe? Eu chorava de alegria e felicidade de ter conseguido, sabe? De ter realizado o sonho de ter minha filha de parto normal, né? Eu levei 4 pontos, tá? Eu precisei levar esses 4 pontos. Foi um pouquinho doloridinho, incomodou um pouco, né? Mas eu levei anestesia local, então não foi tão difícil assim, perto do que eu já tinha passado. Gente, eu tô dando mamar aqui pra Heloísa, acho que ela vai dormir, ela tá morrendo de sono. E então foi isso, gente. Aí eu lembro que logo depois do parto, né, o meu esposo comentou lá dentro que eu sou cantora, né, que eu canto. E aí as enfermeiras vieram perguntar pra mim: ah, é verdade que você canta? Eu falei: sim, a Heloísa inclusive tem uma música, né, que eu fiz pra ela. Eu vou pôr um pedacinho aí pra vocês. Hoje entendo mais sobre o amor de Deus, amor incondicional, amor sem limites. É o que eu sinto por você, minha filha, minha menina. Seu pai e eu agradecemos a Deus por sua vida, Heloísa. Se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão encontrar, tá? É Heloísa, música pra minha filha. E foi muito emocionante, assim, porque logo após da Heloísa nascer, eu ouvi, assim, eu fui pra um quarto, né, pra um outro quarto, assim, e aí eu ouvia no hospital a minha voz, sabe? Porque várias enfermeiras, assim, ouvindo a minha música, sabe? Foi bem emocionante. E aí, quando eu ouvi a Heloísa, gente, ai meu Deus, que emoção, sabe? A impressão que eu tinha que eu conhecia já a Heloísa, sabe? Não era um bebê estranho pra mim, tipo, não era como se eu nunca tivesse visto ela, era como se eu já tivesse visto ela em algum lugar, como se eu já conhecesse ela, como se ela já fosse minha filha há um tempo, sabe? Bem estranho, mas foi lindo, foi maravilhoso e eu agradeço a Deus por tudo ter dado certo. E foi difícil, mas foi uma bênção. A Heloísa é uma bênção na minha vida, inclusive ela tá quase dormindo aqui, gente, olha. Se você, gravidinha, mamãe aí que quer passar por um parto normal, tem um sonho de ter parto normal, né? Vai em frente, sabe? Eu sei que o que eu falei aqui talvez pode ter te dado um pouco de medo. Ai, meu Deus, a dor é muito terrível. Gente, sim, a dor é muito forte. E a gente tá cansado de saber disso, né? Toda mulher sabe que parto normal não é fácil, mas a gente dá conta, sabe? O teu corpo foi preparado pra isso, Deus te fez e vai te capacitar, sabe, pra isso. E com certeza você vai ter um parto maravilhoso e você vai dar conta, sabe? No final de tudo você vai pensar assim: eu consegui, eu realizei um sonho. E independente do parto, gente, da via de parto, né? O parto cesáreo também é maravilhoso e tudo tem suas dificuldades, né? E suas recompensas também. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal, tá bom? Para acompanhar todos os nossos vídeos. A Fran logo vai estar fazendo o relato de parto dela, que foi um parto cesárea. Foi bem diferente do meu, mas eu acredito que vocês vão gostar muito também, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistirem. Tchau!